Então hoje nós vamos revisar rapidamente o que a gente viu até aqui, né? Nós já fizemos o panorama, já vimos o princípio, a criação de todas as coisas, de Gênesis 1 a 11, já vimos de Gênesis 12 a 50 a vida dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E Jacó tem 12 filhos, um deles é José, e José faz o link com o povo no Egito, né? Ele vai para o Egito, é vendido como escravo, há fome, e todo o povo de Israel vai lá para o Egito. Eles ficam lá 400 anos do Egito, até Deus levantar Moisés e libertar eles através de Moisés, com tudo aquilo, com aquelas cenas mais famosas da Bíblia. A mar se abrindo, o povo no Monte Sinai recebendo os 10 mandamentos. E aí esse povo chega perto da terra de Canaã em 3 meses de caminhada, porém eles murmuram, né? 12 vão lá espiar a terra, 10 deles desanimam o povo e Deus pede para eles voltarem, eles ficam rodando 40 anos no deserto até toda aquela geração morrer, aquela geração incrédula. E aí depois eles entram na Canaã. E aí vem o período dos juízes, né? Que é o período que nós vamos ver hoje de forma mais aprofundada. Então, nós vimos na última aula o panorama da Torá, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Hoje nós vamos entrar nos livros históricos. Então, cada aula nós vamos falar dos livros, de cada um desses livros, né? Hoje nós vamos falar dos 12 históricos, né? Lembra? 512, 5512 é o rap da, do panorama bíblico. Então, nós já vimos os 5 livros da Torá, vamos ver agora os 12 históricos, tá bom? Que são os livros que começam, são chamados de históricos, porque eles narram a história desde o povo entrando na Canaã, né, na Nova Canaã, e até o período do final do Antigo Testamento, com Malaquias. Então vai de Josué até Malaquias. E aí todos os outros livros da Bíblia que eu mostrei ali, os poéticos, os profetas, estão inseridos dentro de algum momento histórico aqui desses 12. Então, como se você pegasse um baralho, tem os 12 históricos e o Gênesis, né, que também tem, e a Torá, que também tem muita história, e você pegasse os poéticos, os profetas maiores e menores, e encaixasse eles no meio desse aqui, ó. Então a Bíblia, resumidamente, é tudo isso. E o livro de Josué é o primeiro livro depois da Torá, né? Acaba Deuteronômio, que é a repetição da lei, como a gente viu na última aula. Aquela nova geração que muitos deles nasceram no deserto, precisaram refazer a aliança com Deus. Então só Josué e Caleb que tiveram coragem e fé para entrar na terra. Os outros 10 espias desobedeceram, murmuraram e levantaram um motim para desanimar o povo. E aí Deus fez com que durante 40 anos eles rodassem no deserto até todos aqueles 10, os maiores de 20 anos, né? Toda aquela geração morresse. E aí os filhos deles, que tinham 20 anos para baixo, juntamente com toda a geração de Josué e Caleb, né? Tanto os adultos quanto os jovens, agora, depois de 40 anos, estavam entrando na terra prometida. Então Deus refaz a aliança lá em Deuteronômio. Então vem o livro de Josué. E Josué era o primeiro, ele era o discípulo de Moisés. Josué estava com Moisés em vários dos eventos, em todos os eventos do livro de Êxodo, na verdade. Então Josué era mais novo e ele acompanhou tudo. Ele era o discípulo fiel de Moisés. Assim como João, Pedro, Paulo, assim como Pedro, Tiago e João eram mais próximos de Jesus, Josué era esse homem mais perto de Moisés. E aí no livro de Josué começa a mostrar como esse povo agora entra na terra prometida. Então tem os preparativos lá no capítulo 1,
Josué pedindo ele para preparar as provisões, porque eles iam entrar em guerra. Josué é um livro basicamente de guerras, gente. É quando Deus estava executando juízo para aqueles povos pagãos. Lembra? Lá desde Gênesis capítulo 14, se não me falha a memória, Deus já tinha falado com Abraão: você vai para um lugar que tem um povo pagão, malvado, mau. Esse povo sacrifica os seus filhos aos ídolos. Esse povo comete pecados abomináveis, idolatria, e pecados sexuais também. Porém, Deus é misericordioso e falou: a medida de iniquidade deles ainda não atingiu o limite. Então Deus esperou daquele tempo até o livro de Josué 400 anos para executar juízo para esses povos. Então Deus veio graciosamente dando oportunidade para eles se arrependerem. E isso não aconteceu, eles não se arrependeram. E aí, aqui é um ponto interessante para a gente entender Deus. Deus aqui ele estava dando terras para o povo de Israel, ao mesmo tempo em que ele estava punindo esses povos. Então Deus ele usa os eventos da história de múltiplas formas. Então Deus não estava só dando terras para o povo de Israel, mas ele, como Deus também, como juiz sobre toda a terra, ele estava usando esse momento para, através das mãos de Josué e os israelitas, executar juízo sobre esses povos pagãos. Então, Deus faz várias coisas ao mesmo tempo, né? E ele enxerga o presente, o passado, o futuro. Então, ele não perde o controle de nada. E aí Josué faz os preparativos. Aqui eles têm a ajuda daquela prostituta Raabe, né? Lá no capítulo 2, os espiãos voltam lá para ver a terra e ela salva a vida deles, ela protege a vida deles e por gratidão eles preservam a vida dela e de toda a sua família, né? Quando eles entram em Jericó, que foi a primeira terra que eles tomaram. E aí no capítulo 3 eles entram, atravessam o Jordão, vão em direção a Jericó, e aí eles começam a fazer aquelas voltas, né? Aquela famosa passagem da Bíblia das muralhas de Jericó caindo, eles ficam rodando em volta de Jericó 7 vezes e depois eles gritam e aí as muralhas caem. Então eles tomam Jericó, matam todo mundo, matam todos os animais, pessoas de todas as idades. Há uma matança geral. Por quê? Porque ali, gente, Deus estava instituindo um povo que seria a linhagem e o útero do Messias. Então Deus estava prezando pela purificação, pela santificação desse povo. Então ele não queria que os israelitas se misturassem com essas culturas pagãs. E mesmo assim, houveram muita mistura, o povo não expulsou vários povos pagãos de lá. Deus, para punir eles também de outros momentos, pelos seus pecados, ele deixou alguns povos morarem junto com eles, como foi o caso de Salomão, né? Salomão se envolveu com 1000 mulheres, ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas, e essas mulheres fizeram com que ele se desviasse, ele começou a adorar outros deuses, ele fez altares para deuses de cada uma dessas mulheres. Então Deus, para punir a maldade humana, ele permite e às vezes incita esses outros povos contra os israelitas. E aí eles tomam Jericó e aí começa isso está no capítulo 6, né? No final do capítulo 5, no capítulo 6 de Josué, eles tomam Jericó. Muita gente morre, eles incendeiam a cidade inteira e aí começa uma série de tomada de outras cidades. Eles tomam a cidade de Ai no capítulo 8, eles tomam a cidade de vários povos da região, né? Os reinos do norte, Jabim, no capítulo 12, tem a lista de todas as cidades que foram derrotadas, né? Os amorreus, o Jericó, a cidade de Ai,
o rei de Jerusalém, que era habitado por outros povos também, o rei de Hebron, Jamute, Laques, Eglon, Gezer, Debir, Geder, Ormá, Arade, Líbina, Adulão, Maqueda, Betel, Tapuá, Éfer, Afeque, Lazaron, Madom, Razon, Simon Meron, Axaf, Tanak, Megido, Quedes, Jocneão, Dor, Goim-Gilgal e Tirza. Ou seja, 31 cidades foram tomadas por Josué. E depois da tomada de Josué, eles começam a dividir as terras, né? Teve uma tribo que pegou as terras antes de atravessar o Jordão, então nesse momento, depois de tomar todas as terras, essa tribo volta para morar onde eles tinham pedido as terras, e ele começa a distribuir as terras pelas outras 12 tribos. Então basicamente o restante do livro de Josué é essa distribuição das terras. Qual tribo de Efraim, a tribo de Manassés, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a tribo de Simeão, Zebulon, Isacar, ou seja, cada um dos 12 filhos de Israel vão tomando posse das terras, eles vão separando algumas cidades também, como cidade de refúgio. O que é isso? Se alguém matasse outra pessoa sem intenção, por algum acidente, por exemplo, essa pessoa que matou sem querer poderia ir para uma dessas cidades, refúgio, para que a pessoa mais próxima da vítima não o matasse. Então era uma forma de deles se refugiarem ali. Lá eles não poderiam ser mortos. Era como se fosse um como é que é aquela brincadeira? Pique-cola, né? Quando tá de altas. É como se ele tivesse de altas nessa cidade, ele não pudesse ser morto por aquela pessoa que quisesse vingar a vida do falecido. Não é altas, né? É um outro nome, que é um lugar que você fica e lá você está isento, né? Mas enfim. Então, todo o livro de Josué termina com essas tomadas de terra. Há várias guerras que são relatadas aqui, então é um livro de muita guerra, né? O livro de Josué. Mas compreende um período importante da história de Israel, que é a tomada das terras que eles vão habitar depois, né, no resto da Bíblia até hoje, né, onde eles habitam hoje. Mas muitos hoje também já foram tomados por muçulmanos, então, enfim, já aconteceu muita coisa de lá para cá. Aí a gente inicia outro período, que é o período dos juízes. Então, depois que o povo se estabelece nessa terra, porque antes eles eram nômades, caminhavam de lugar para lugar, não tinham um lugar fixo. Agora eles se tornam donos de uma terra. Deus forma a teocracia de Israel, ou seja, um sistema de governo em que Deus, né, cracia é sistema, ou seja, um sistema onde Deus é o rei. Então inicia-se o tempo aqui no livro do período dos juízes, que é o quê? Deus, depois da morte de Josué, em Juízes capítulo 2, a nova geração começou a adorar outros deuses dos povos pagãos, como os Baalins, Baal, Astarote. Então Deus entrega esse povo nas mãos de invasores e dos inimigos ao redor. Então esse povo, depois da morte de Josué, começa a se desviar, logo eles já se desviam, né? O ser humano, isso vai mostrando a natureza pecaminosa do ser humano, a nossa tendência de sempre desejar o mal, sempre querer coisas que não agradam a Deus, né? Isso é muito forte na Bíblia. E nesse momento que o povo começa a se desviar, inicia-se o livro de Juízes como se fosse um círculo, um ciclo. O povo se desvia e aí Deus levanta opressores para eles. Esse povo, depois de sofrer muito, se arrepende, pede a Deus libertação. Deus levanta um juiz para libertar esse povo. E depois dessa libertação vem um tempo novamente de paz, prosperidade em todos os sentidos. E aí começa-se o ciclo novamente. O povo se acostuma com a paz, com a tranquilidade, abandona a Deus.
Deus levanta os opressores, eles sofrem durante vários anos, eles arrependem, pedem um libertador, Deus levanta outro libertador e eles têm paz e prosperidade novamente. Então, olha aqui, ó, alguns dos juízes, por exemplo, ó, Otoniel reinou por 40 anos, Eude reinou por 80, Sangar, Débora, tiveram mulheres também, né, juízas, Gideão reinou por 40 anos, Abimeleque, Tolá, 23 anos, Jair, 22 anos, Jefté, 6 anos, Ibzan, 7 anos, Elon, 10 anos, Abdon, 8 anos, Sansão reina por 20 anos. Então é um período grande da história de Israel, onde eles vivem esses ciclos de paz, prosperidade, abandono de Deus. Então a teologia do livro de Juízes, para mim, mostra muito o que eu chamo de perigo do excesso, né? Sempre que a gente tem muita paz, muita paz, no sentido de guerra, ausência de guerra, muito recurso, a tendência humana é não lidar bem com isso. Então, se a gente não tiver o nosso coração no lugar certo, se a gente não tiver os dois princípios básicos da Bíblia, que é generosidade e contentamento com uma vida simples, nós vamos nos perder se Deus nos confiar recursos. Então, uma pessoa que não tem contentamento e nem generosidade, ela vai gastar demais consigo, ela vai viver uma vida de luxo e ela não vai ajudar o próximo. Agora, uma pessoa que tem na sua vida generosidade e contentamento, mesmo ele recebendo muito dinheiro, ele vai abençoar muitas pessoas e vai continuar com uma vida simples. Então ele vai usar aquele recurso ali sempre para abençoar outras pessoas e a sua família também, né, que é digno, mas dentro de limites saudáveis. Essa é a questão. Então a teologia do livro de Juízes para mim mostra muito o perigo do excesso de paz, excesso de prosperidade, né, excesso de recursos. É muito perigoso se a pessoa não tiver esses dois princípios firmados dentro do seu coração. E a gente vai para o próximo livro, que está na ordem cronológica, que é o livro de Ruth. Esse foi o livro que o David pregou no meu casamento. E aqui o que acontece no livro de Ruth, a história de Ruth ocorre no tempo dos juízes, né? O versículo 1 mostra, na época dos juízes houve fome na terra. Então é um adendo. Então, como eu falei na última aula, a panorama a gente vê a história como um todo. Depois a gente vai em livro por livro que a gente vai vendo histórias mais específicas de cada período, né? Então a história de Ruth aconteceu nesse tempo do período dos juízes, provavelmente quando o rei de Moabe dominou Israel por 18 anos. Está lá em Juízes capítulo 3. E aí o livro conta a história de Ruth e a sua sogra Noemi, e que foram para Belém em busca de alimento. Então Ruth conhece Boaz, que é parente de Noemi, se casa com ele e ela entra para a genealogia de Jesus. Então Ruth foi uma das tataravós de Jesus, né? Ela casou com Boaz e Boaz foi avô de Davi. Boaz gerou Obed e Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Ele era bisavô de Davi, na verdade. Lá no final de Ruth mostra a genealogia de Davi. Então, Ruth entra para a história como uma descendente da linhagem de Jesus. Então percebam que aqui nós estamos falando de pessoas que vão dar origem a outras pessoas que vão dar origem a Jesus. Então por isso Deus tem tanto cuidado com esse povo, exorta eles tanto, mas tanto, para eles não pecarem, para eles seguirem a lei de Deus. Por quê? Porque Deus queria preservar um povo e preservar o seu testemunho na terra, por amor à humanidade, né? Deus faz tudo isso por amor à humanidade, porque nós somos embaixadores de Cristo na terra, né? De Deus na terra. Nessa época aqui era Deus ainda. Então, preservar esse povo era preservar o seu nome e preservar a possibilidade de pessoas serem salvas eternamente, a coisa mais importante da vida. Então, isso é muito importante. Depois a gente entra nos livros de 1º e 2º Samuel. E 1º Samuel descreve o nascimento de Samuel, que foi o último juiz, né? Samuel foi um juiz, ó.
Ele foi o último juiz e o primeiro profeta de Israel. Então ele marcou essa transição. Ele foi o último juiz do período dos juízes e o primeiro profeta. E esse livro também narra como o povo pede para Samuel um rei, lá no capítulo 8. O povo pede para Samuel um rei, e aí Deus fica triste porque, mais Samuel na verdade, Samuel fica triste porque os povos pagãos tinham reis, mas Deus era o rei de Israel. Então o povo de Israel, por esse histórico todo de afastamento de Deus, a gente já viu, eles querem um rei humano para que ele lute as batalhas deles também. Então Deus fala com Samuel: olha, Samuel, não precisa ficar triste. Eles estão rejeitando a mim, não você. Então eu vou dar um rei para eles, porém eles vão sofrer. Avisa eles que eles vão sofrer com esse rei. Aí ele começa a trazer uma série de coisas que o rei ia fazer. O rei ia tomar os filhos deles para servi-los. Eles colocarão comandantes para fazer trabalho forçado. Eles farão vocês arar a terra, fazer colheita, fabricar armas. Tomará a filha de vocês para serem perfumistas. Tomará o melhor de vocês para trabalhar nas plantações. Tomará o dízimo que vocês colherem do cereal para suprir as suas demandas reais, né? O seu palácio, todo o seu aparato. E também tomará vocês dos seus rebanhos como dízimo, né? Então o povo fala: tudo bem, nós queremos ainda assim um rei. Então Deus, por ironia, já que o povo queria um rei humano para lutar suas batalhas, Deus escolhe um homem forte como Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Aí a gente já entra no período do Reino Unido, que são aqueles 3 reis, Saul, Davi e Salomão. Então, Deus unge Saul como rei. Era um homem forte, como o povo esperava. Porém, Deus já sabia que ele ia se perder no caminho também. Mais uma vez, no livro de 1 Samuel mostra como Saul começou muito bem. Ele era humilde, ele se mostrou muito humilde no início. Ele custou aceitar ser rei. Ele falou: olha, eu sou um benjamita, menor das tribos. Como que Deus pode me usar para ser rei em Israel? E aí depois que ele sobe ao trono, alguns homens, depois que ele ganha a primeira batalha, alguns homens querem matar esses homens que desdenharam dele. E ele fala: não, ninguém vai matar ninguém hoje, foi Deus que nos deu a vitória. Porque quando ele subiu ao trono, alguns homens começaram a zombar dele. Quem é esse cara aí que vai ser rei sobre nós? Esse cara não vale nada e tal. E aí outros homens querem matar eles, mas Saul não deixa. E então Saul é confirmado como rei, o primeiro rei de Israel. Inicia-se o tempo do Reino Unido. E Samuel morre, né, lá no versículo, lá mais para frente. Porém, Saul começa a se perder, ele começa a ganhar mais poder, mais fama, mais dinheiro, e aí ele começa a se perder, né? Ele não tinha aqueles 2 princípios que eu falei, o princípio da generosidade e da contentamento, né, com a vida simples. Então ele começa a se perder. Ele tem um filho chamado Jonatas, que vai ser amigo muito íntimo de Davi. E aí ele começa a se perder, ele começa a desobedecer a Deus. Deus pede para ele ir numa cidade, matar todo mundo. O que ele faz? Ele vai lá, mata todo mundo, pega o rei para ter uma forma de barganha, né? Porque capturar o rei vivo naquela época era uma forma de barganha com a cidade muito grande. E ele também, em vez de matar todos os animais, ele mata só os animais ruins e guarda os animais bons. E aí Deus fala com Samuel: vai lá e repreende Saul, porque eu rejeitei ele como rei, no capítulo 15 de 1 Samuel. E aí Saul começa a dar uma desculpa, fala: não, eu guardei os melhores para sacrificar, né? É o que eu chamo de desculpa gospel. É uma desculpa que tem um fundo religioso, né? Mas no fundo é só para maquiar a nossa desobediência. Então, e aí Samuel repreende muito Saul,
e fala que o trono dele seria entregue para Davi. E nesse momento, no capítulo 16, Samuel já unge Davi como rei de Israel. Davi era um menino ainda. Então, Saul ainda estava no trono por volta de 15 ou 20 anos do seu reinado. Cada rei, relembrando, reinou 40 anos. E aí, ele estava quase na metade do seu reinado. Então, durante a metade do seu reinado, ele foi rei, mas ele já sabia que Davi já tinha sido ungido como rei de Israel. Então, Deus se arrepende, né, de ter instituído ele como rei. Essa é a linguagem que a Bíblia usa, né? Claro que Deus já sabia de tudo isso, mas é uma linguagem para a gente entender. Deus ficou triste com isso, com o afastamento dele, e unge Davi. Então, a partir daqui, começa a mostrar, tem a história de Davi e Golias, está aqui nesse momento, capítulo 17. Davi tem coragem de enfrentar Golias porque ele confiou em Deus. E aí Saul começa a se perder cada vez mais, ele começa a ter inveja de Davi, ele começa a procurar matar Davi. Então mostra uma decadência moral na vida de Saul muito grande. Davi nessa época tocava lira para ele, porque ele ficava atormentado por demônios, e Davi ia lá tocar a lira, e Saul em vários momentos jogou a lança para matar Davi. Então começa a mostrar histórias assim bizarras de como que Saul começou a perseguir Davi, e o objetivo da vida dele até então foi correr atrás de Davi e tentar matar ele. Então Davi começou a vários dos salmos, aí é que entra os salmos, ó, como que aqueles livros vão entrando, né? Vários dos salmos de Davi foram compostos nesse momento de fuga. Então, por isso que vários salmos dizem assim: até quando, Senhor, os meus inimigos vão me perseguir sem causa? Eu não fiz nada contra eles. Ele está se referindo a Saul, porque ele não tinha feito nada para Saul. Em dois momentos, na verdade, Davi tem a oportunidade de estar diante de Saul, mas Davi não mata ele. Enquanto eles estão dormindo no acampamento, ele vai lá, pega a espada dele, ou pega alguma coisa e depois chama ele: aqui, rei, ó, eu peguei sua espada, cortei um pedaço da sua roupa, tá vendo? Eu não quero te fazer mal, por que você está correndo atrás de mim? E aí Saul, em vários momentos, ele fala: nossa, você é mais justo que eu, mas depois tenta para matar ele de novo. Então ele não se arrepende. Então Davi poupa a vida de Saul duas vezes, e aí ele já começa a entrar num nível de desespero tão grande que no capítulo 28 ele faz aquela consulta a médium, aquela famosa história da consulta a médium, né? Porque ele queria ir para a guerra e Deus não tinha respondido ele. E ele vai lá consultar uma médium, pedindo a médium para fazer Samuel voltar dos mortos, para ele ter algum consolo. Então, o livro termina com essa triste história de Saul, culminando no seu suicídio. Então, Saul começa muito bem, mas ele se perde no meio do caminho, em meio ao poder, à fama, à riqueza, e ele suicida no final da sua vida. Então esse é basicamente o resumo do livro de 1 Samuel. O livro de 2 Samuel descreve toda a vida do rei Davi, as suas conquistas militares e também os seus erros enquanto rei. Aqui mostra o erro dele com Batseba, né? Quando ele, lá no capítulo 11, quando ele comete o adultério com Batseba, então mostra os problemas de Davi também, mas ao mesmo tempo mostra como que o coração dele era diferente de Saul. Ele de fato se arrependia. Ele não era como Saul que falava da boca para fora e continuava com a sua prática, né? Davi é repreendido por Natã, o profeta Natã, e ele se arrepende de fato. E aí mostra também como alguns dos filhos de Davi tentam usurpar o trono dele. Absalão, por exemplo, é um dos filhos que tenta conspirar e tenta matar o seu pai para tomar o trono. Olha isso, gente, o nível de maldade humana. A Bíblia, ela é um livro que mostra muito bem a maldade humana. E Davi teve que fugir do seu filho. Ele já era rei de Israel e teve que fugir do seu filho. Então, vários outros salmos também ele compõe nesse momento, quando ele está fugindo do seu filho. E ele sempre tratou com bondade os seus inimigos. Davi
é considerado o homem segundo o coração de Deus também, porque ele não matou Saul, teve 2 oportunidades, e ele trata Absalão com a mesma misericórdia. Ele foge de Absalão, mas ele fica triste, inclusive, quando Absalão morre. Então ele não pagava o mal com o mal, ele pagava o mal com o bem. Mostra outra rebelião também de Seba, que foi um outro homem que tentou usurpar o trono. E então Davi teve um reinado muito conturbado também, de muitas guerras, que ele lutou junto com Saul, como comandante do exército de Saul, e também como rei de Israel. Ele lutou muito contra os filisteus, né, que era um povo da época. E o livro de 2 Samuel termina com mostrando os guerreiros de Davi e todos os seus feitos, né? Então o livro de 2 Samuel basicamente conta a história de Davi. O livro de 1 Reis é basicamente mostrando o início da morte de Davi, né, no capítulo 2, e a ascensão de Salomão ao reinado, já no capítulo 2. Então, o livro de 1 Reis mostra que Salomão construiu o templo, né, do capítulo 5 ao 6, mostra a divisão do reino de, de, de Salomão, né, o reinado pomposo e glorioso de Salomão. Foi um rei que excedeu em muito em sabedoria, em discernimento e em riqueza todos os homens da sua época. E também, no livro de 1 Reis, do capítulo 17 ao 19, mostra a vida do profeta Elias e Eliseu. Então a vida de Elias é mais curta, mostra depois, a partir do capítulo 19, a vida de Eliseu. Então ele faz um adendo, mais uma vez, um profeta entrando aí nesse momento histórico. Faz um adendo para mostrar a vida de Elias e de Eliseu, que foram grandes profetas da Bíblia, o maior profeta do Antigo Testamento, na verdade. Tanto que Jesus vai dizer que João Batista vem no espírito de Elias, né? Ou seja, na mesma ideia profética de ouvir Deus e trazer uma realidade do céu para a terra, né? E aí o livro de 1 Reis termina mostrando a vida de Eliseu com a luta dele com Acabe, que era um rei de Israel. E finaliza assim, né, o livro de 1 Reis. O livro de 2 Reis relata a morte de Elias. Era como se fosse, retoma, não é numa ordem cronológica exata. Por isso que a Bíblia em ordem cronológica, gente, ela vai juntando vários livros da Bíblia. É muito bom fazer isso, ler isso. Leia assim a Bíblia. Por quê? O livro de 2 Reis não necessariamente é uma continuidade exata da onde parou o 1 Reis e continua. Ele volta, por exemplo, na morte de Elias, conta a vida de Eliseu com mais calma. O livro de 1 Reis conta mais a história de Salomão. O de 2 Reis conta mais a história de Eliseu, do profeta Eliseu. E conta a história também, o livro de 2 Reis chega até o momento, mostra os reis de Israel, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Depois que Salomão morre, inicia-se o período do reino dividido. Então Salomão é o último rei do Reino Unido, que todas as 12 tribos eram regidas por um mesmo rei. Aí, quando Salomão morre, o seu filho Roboão, por causa do pecado de Salomão, lembra que ele teve muitas mulheres, que ele se perdeu também. A lei dizia para o rei, lá em Deuteronômio 17:15, a lei dizia para o rei não acumular muito ouro e prata para si, não acumular muitos cavalos. E foi exatamente isso que Salomão fez também. Além do pecado sexual, ele também acumulou muito cavalo e muito ouro e prata, algo que a lei proibia para os reis. Então olha que interessante. Isso aqui eu nunca vi ninguém falar. Ninguém, geralmente, pregadores ressaltam muito a vida de Salomão como um exemplo
de prosperidade, né? Geralmente os teólogos da prosperidade usam muito a vida de Salomão para justificar a sua teologia. Mas lá em Deuteronômio 17, a partir do verso 15, diz o que o rei tinha que fazer. Então, lá, antes do povo entrar na Terra Prometida, Deus já estava prevendo o futuro, vendo que o povo ia entrar na Terra, ia pedir um rei, e esse rei, ele começa a dar algumas orientações de como deveria ser esse rei. E aí eles dizem o seguinte, olha, o rei tem que ser que o Senhor escolher, ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas, não põe um estrangeiro como rei, ele também não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, né? Tudo que Salomão fez. Acumulou muitos cavalos. No livro de 2 Reis diz que ele tinha acho que 12 mil cavalos. Em época de paz, né? Se ele tomar muitas mulheres, ele desviará o seu coração. Então aqui já estava prevendo o que ia acontecer com Salomão. E aí no verso 17 ele diz, também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Ou seja, o rei ele existia para servir a população. Então ele não deveria acumular muito para si riquezas. Ele deveria usar tudo aquilo que Deus deu a ele. E Deus deu a Salomão muita riqueza, inclusive, porque ele pediu sabedoria. Deus confiou muita riqueza na mão dele. Mas ele tinha muita coisa para fazer. Ele tinha um templo para construir e tinha um povo para governar. Não era para ele acumular para si, conforme a lei proibia. Então, além do pecado sexual, de ter 1000 mulheres, ele acumula muita prata e ouro e cavalos. E aí Deus pune ele e fala o seguinte, olha, eu vou arrancar o reino das suas mãos e vou dar para o seu filho Roboão apenas uma tribo. Na verdade, duas, né? Porque a tribo de Judá eles já eram da tribo de Judá. Salomão já era da tribo de Judá. Então, Benjamim também, 2 tribos ficam com Roboão, ele fica rei dessas 2 tribos, e Jeroboão no reino do sul, e Jeroboão assume 10 tribos no reino do norte. Aí inicia-se o período do reino dividido em Israel. Ou seja, 10 tribos têm o rei com Jeroboão, e 2 tribos têm tem Roboão como rei, no reino do sul, que era filho de Salomão. E aí, o livro de 2 Reis vai mostrando a vida de cada um desses reis, como esses reis eram perversos. Mais uma vez, a Bíblia mostrando, no Reino do Norte, por exemplo, não teve nenhum bom rei. No Reino do Sul, era 1, 2, 3 reis maus, aí vinha um bom rei. Ezequias, por exemplo, foi um bom rei. Josias foi um bom rei do Reino do Sul. Então, o livro de 2 Reis termina mostrando a invasão, as invasões a queda de Jerusalém, por exemplo, a queda do Reino do Norte em 722 e a queda do Reino do Sul em 586 a.C. Então o livro de 2 Reis termina mostrando essas invasões. Os assírios invadem o Reino do Norte, os babilônios invadem o Reino do Sul, e cada um desses povos tem uma política de expansão. Os assírios, por exemplo, eles ocupavam a terra e mandavam o povo do Reino do Norte, no caso, para a Síria. Mandava os israelitas embora e colocava outros povos para habitar na terra de Israel. Os babilônios, já os babilônios, eles levavam as riquezas e os melhores homens da terra de Judá, levou, né? Daniel era um deles, para trabalhar como escravo na terra deles. Então eles levavam mão de obra e descartavam o território, era diferente. Mas eles sitiavam o local também, colocavam alguns babilônicos para morar lá para manter a ordem, né? E em 522, os persas ocupam a terra, né? Os persas tomam a terra da Babilônia, mas não aprisionam o povo e dava a eles liberdade religiosa, dava a eles liberdade de ação, empregos. Então eles queriam o povo servindo o exército deles, mas mandando todo o dinheiro de impostos para a Pérsia. Então cada um desses povos, que foram 3 povos que dominaram Israel nesse período, eles
utilizavam de uma forma para dominar, né? Os assírios pegavam a terra, os babilônios pegavam a riqueza e os melhores homens, né? Basicamente que também são riquezas, né? Mão de obra. Já os persas ocupavam a terra e deixavam o povo livre para fazer o que eles quisessem. Apenas pegavam impostos, eram povos mais pacíficos. Então, basicamente, é esse o resumo de segundo a Reis. E aí vem o livro de 1 a Crônicas. Aí a gente volta na história, olha só para vocês verem. Basicamente, quando eu tive aula com essa matéria com o David, ele falou o seguinte: os livros de 1 e 2 Crônicas são basicamente um jornal. Eles vão contando de forma mais detalhada o que acontecia no Reino do Norte e no Reino do Sul. Era como se fosse um jornal da época, né? O livro de 1 Crônicas tem foco totalmente voltado para Davi e o reino de Judá. E o livro de 2 Crônicas tem um foco voltado para Salomão, para a construção do templo, a divisão do reino, lá o que eu falei, de Roboão e Jeroboão, e a sucessão dos reis em Judá até o exílio. Então aqui também conta a história do período do reino dividido, 1 e 2 Crônicas. São livros históricos também. Aí, quando os persas, quando os persas invadem o povo de Israel e dominam eles, como eles davam liberdade para o povo, não era isso? Eles entravam na terra, queriam o povo servir no exército, mas somente dinheiro de impostos. Eles deixavam o povo livre para adorar os seus deuses, para fazer o que eles quiserem. E aí, nesse momento que Deus usa o rei da Pérsia para trazer estabilidade para que eles reconstruam Jerusalém, porque os babilônicos destruíram tudo. Pegaram as riquezas, levaram para a Babilônia e destruíram a cidade. Então o templo foi destruído. O templo de Salomão, que ele demorou 12 anos para construir, foi destruído. E aí nesse período aí vem o livro de Esdras e Neemias, que são os dois livros que relatam esse período de reconstrução. Né? O livro de Esdras, eles encontram um manuscrito antigo e começam a ler novamente a lei de Israel, e aí o povo começa a voltar à sua religiosidade, né? Que eles estavam no exílio. Então eles começam a voltar para Jerusalém, e sobre o reinado de Ciro, Deus amolece o coração de Ciro e faz com que ele deixe o povo reconstruir as cidades, né? Então eles reconstroem o templo, e mostram outros reis também nesse período. Então, basicamente, o livro de Esdras é a reconstrução do templo e o livro de Neemias é a reconstrução dos muros de Israel. Cada um é responsável por uma fase, não é isso? Então, o livro de Esdras e Neemias são livros que mostram o período da reconstrução de Jerusalém por causa dessas invasões que ocorreram. O último livro histórico é o livro de Esther. É muito bom esse livro. Esse é um livro que tem uma história assim. O livro, isso aqui é uma história de filme, gente. O que acontece com Esther é maravilhoso demais. Ela foi uma judia criada por seu tio, né? Seu tio adotou ela e ela foi escolhida pelo rei Xerxes, que era o rei da Pérsia, para ser a rainha da Pérsia. Então a gente está falando do livro de Esther desse mesmo período aqui, ó, da reconstrução, né? Que era o período persa, de 522 até 430, 450 antes de Cristo. Então, um dos chefes do rei tenta exterminar o povo judeu, mas Esther e Mardoqueu conseguem livrá-los, né? Esther era rainha e ela consegue mostrar para o rei como que ele chamava, como é que ele chamava? Amã. Como que Amã tenta matar o povo de Israel. Então Amã constrói uma forca para matar Mardoqueu, e aí Esther marca um jantar com o rei e fala: "Ô rei, eu tô triste". Aí o rei pergunta: "Por quê?" E ela fala: "Porque alguém está querendo matar o meu povo". E o rei não sabia que ela era judia. "Qual povo?" Ela: "Eu sou judia e tem um homem que quer matar o meu povo".
E como ela era rainha, esposa do rei, o rei fala, mas como assim? Quem é esse que quer matar o seu povo? E aí Esther fala, é o Amã, ele está aí do seu lado, né? Porque ele tinha convidado o rei e Amã, que era chefe do exército do rei da Pérsia. E aí o rei fala, então vou matar você, Amã. E aí Esther fala, olha, inclusive ele construiu uma forca para enforcar meu tio. E aí o rei fala, então ele vai ser enforcado na mesma forca que ele construiu. E aí o povo escapa, né? O rei coloca uma lei que eles poderiam resistir os avanços, né? Porque o povo ia querer matar os judeus e aí o rei fala, olha, então agora vocês podem pegar em armas e se protegerem. Então o povo de Israel é livre por causa disso. Deus usa Esther dentro do rei da Pérsia para livrar o povo judeu, para salvar o útero do Messias. Então, gente, essa matéria é muito especial porque ela vai mostrando como que Deus foi conduzindo a história para proteger esse povo até a vinda de Jesus. Então é maravilhoso isso. Como que Deus preservou o povo de Israel ao longo de tantas opressões, algumas instigadas pelo próprio Deus para punir esse povo por causa dos seus pecados, outras livrando eles quando eles eram inocentes, que esse é o caso aqui agora, né? Então isso é maravilhoso e mostra como que Deus é Deus, como que ele conduz a história. E aí a gente termina os 12 livros históricos, ó, Esther, Neemias, Esdras, Segunda Crônicas, Primeira Crônicas, Segundo e Primeira Reis, Segundo e Primeira Samuel, Ruth, Juízes e Josué. A gente termina esses 12 livros mostrando como que Deus preservou o povo de Israel para dar à luz a Jesus, né? E aí semana que vem a gente vai entrar nos 5 livros poéticos da Bíblia, né? 5, 12, 5. 5 livros poéticos da Bíblia, tá bom?